Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, o combate à fofoca. Pois bem, meus amados irmãos, muita gente tem uma ideia errada a respeito da fofoca, considerando-a um pecado pequeno, sem importância. Não é assim, meus amados irmãos. Segundo os ensinamentos da Santa Igreja, a fofoca muitas vezes é um pecado grave, vejam só, e precisamos, portanto, confessá-lo. Pois bem, vamos ver então o que é a fofoca. Ela abrange dois pecados, a maledicência e a murmuração. Não entra na fofoca a calúnia. O que é a calúnia? É falar a alguém uma mentira a respeito de outra pessoa. Então não é fofoca, é calúnia. Portanto, a fofoca tem esses dois pecados, maledicência e murmuração. O que é a maledicência? Consiste em revelar os pecados e defeitos de outras pessoas para ferir a sua fama, para atacar a sua reputação. Ora, meus amados irmãos, é injusto atacarmos a reputação de alguém. Reputação muitas vezes conquistada com sacrifício, com dor, com sofrimento. Então, amados irmãos, temos que respeitar a reputação da outra pessoa. Não podemos colocar em jogo uma boa reputação que alguém tem por algum fato que talvez não seja nem verdade, que talvez estejamos espalhando a alguém ou que tenhamos ouvido e que talvez efetivamente não seja uma verdade. Vejam, amados irmãos, há exceção, claro. Quando se tem uma grave razão, pode-se revelar as faltas de alguém. No caso de um político, por exemplo, que está agindo de maneira desonesta. Aí podemos revelar suas faltas, claro, para proteger a sociedade. Bom, vamos ao segundo pecado, a murmuração. Consiste em revelar os pecados e defeitos de outras pessoas para destruir uma amizade. Vejam que baixeza. O único intuito é destruir a amizade. Vejam aí que terrível. Então, evidentemente, temos que evitar isso a todo custo, porque podemos acabar com um bom relacionamento de duas pessoas por causa de um fato que acabamos revelando. Vejam aí que terrível. Ora, há também uma exceção. Quando eu tenho que salvar uma pessoa do mal que está sendo feito a ela por outra pessoa. Suponhamos que dois amigos tenham uma empresa, sejam sócios. Muito bem, um está roubando o outro. Nesse caso, sim, é necessário revelar a falta, claro, porque um deles está prejudicando o outro. Pois bem, meus amados irmãos, o pecado da fofoca, portanto, é horroroso. Faz muito mal no ambiente de trabalho, na família, até nas paróquias acontecem as fofocas, vejam só, e fazem muito mal. Pois bem, e qual o grande problema das fofocas? Elas lidam quase sempre com meias verdades. Vejam aí, Então, só ouvimos uma parte da história, um lado da história, não verificamos o que aconteceu efetivamente. E saímos espalhando o fato, destruindo a reputação de uma pessoa, por exemplo. Então temos que tomar muito cuidado, meus amados irmãos. Muito cuidado para não fazermos mal às pessoas com nossas fofocas. Bom, meus amados, as pessoas falam mal das outras, geralmente, porque se acham melhores do que as outras. Vejam aí que terrível. No fundo é orgulho, Então eu falo mal de uma outra pessoa, por quê? Porque eu me acho melhor do que ela. Vejam que situação tremenda, terrível. E ainda, essas pessoas se acham no direito de envenenar e destruir a vida dos outros para se sentirem bem por um instante, por um momento, por um tempo. Vejam aí que coisa horrorosa. Então, é algo terrível, é mal mesmo, efetivamente. Então, as fofocas podem destruir as reputações, podem destruir casamentos, podem espalhar ódio, podem espalhar medo, podem destruir até mesmo a obra de Deus.
né? Ou pelo menos atrapalhar a obra de Deus, né? Numa determinada área, numa determinada paróquia, por exemplo. Né? Queremos ali executar algo para o bem das almas e acaba isso sendo destruído, né? Ou minado, ou, enfim, atacado, né? Por causa de fofocas. Pois bem, o que podemos fazer então para evitar as fofocas? Bom, em primeiro lugar, temos que evitar ouvi-las, claro. Né? Essa é a grande estratégia. Temos que evitar ouvi-las. Temos que fugir dessas conversas maliciosas. Então, a estratégia é esta. Evite ouvir fofocas, ponto final. Se alguém chegar a você dizendo, olha, eu tenho uma fofoca para lhe contar, diga com toda sinceridade, olha, eu prefiro não ouvir, não estou interessado em fofocas. Muito bem. Porém, há situações em que acabamos tendo que ouvir alguma pessoa, acabamos não escapando. Né? O que podemos fazer nessas situações, então? Vejam, em primeiro lugar, vamos usar a estratégia de, sim, ouvir, dando um certo crédito ao que estão nos dizendo, mas não acreditando completamente naquilo que está sendo passado a nós. Né? A pessoa acredita que aquilo é verdade, ela supõe que aquilo seja verdade. Porém, meus amados irmãos, é sempre bom ver o outro lado, os fatos relacionados, para entender se o que de fato ela está dizendo é verdade ou não. É melhor então calar. Cale-se, não fale nada, não saia espalhando o fato. Guarde com você e basta. Calar muitas vezes é de fato a atitude mais sensata. Então, não fale nada. Né? É importante também uma outra dica, analisar os fatos. Analisar os fatos, descobrir o que realmente aconteceu, talvez até mesmo conversando com outras pessoas para verificar, para chegar à conclusão do que aconteceu efetivamente. Às vezes, aqui vai uma outra dica, você tem que verificar com a própria pessoa de quem estão falando mal. Você vai, então, procurar essa pessoa e verificar se, de fato, o que falaram dela é verdade ou não. Mas com muito cuidado, claro, para não ferir tal pessoa. Outra estratégia, procure pensar sempre bem das pessoas e não pensar mal, não é verdade? Se falam mal de alguém, procure tentar entender. Quem sabe a pessoa cometeu algo insensato por uma fragilidade momentânea, não sabemos. Enfim, então procure com muito critério, pensar sempre o melhor das outras pessoas. Bom, outra dica, às vezes você vai ter que confrontar a fofoca. Você não vai dar crédito a ela, claro, e vai dizer a outra pessoa, você tem certeza de que isso que você está me dizendo é verdade? Então diga isso, paciência, fazer o quê? Às vezes é necessário fazer o confronto, mas com muita educação, claro. Por outro lado, gente, pode ser que você tenha que confrontar essa fofoca de uma maneira muito mais dura, muito mais incisiva. Então, o que você pode dizer para outra pessoa é o seguinte, ó, você está me dizendo uma fofoca terrível, suja, destrutiva. Eu não quero acreditar nisso, desculpe, mas eu prefiro não dar crédito a isso. E ponto final, e basta. Às vezes temos que ser um pouquinho duros também. Ó, não acredito nisso que você está me dizendo, desculpe, basta. Isso aí faz muito mal, não quero saber. E pronto. Às vezes é necessário ser um pouco duro. Com educação, claro, mas com firmeza. Procure, é claro, a dica fundamental sempre procure pensar no bem das outras pessoas. Então não saia por aí falando dos outros, porque você vai acabar fazendo mal. Então pense no bem das outras pessoas. Se você quer o bem dos outros, você não vai falar mal deles. É isso, essa é a estratégia. Por fim, queridos, reze por todas as pessoas que estão envolvidas no fato, na fofoca, enfim. Quem veio contar a você, a outra pessoa que é objeto da fofoca, e assim por diante. Reze, coloque na misericórdia de Deus, peça a Deus então que ilumine esses corações, que se a pessoa estiver errada, fazendo a fofoca, que se corrija, que a pessoa que,
enfim, está sendo acusada, também mude sua conduta e assim por diante. Peçamos a misericórdia de Deus. É a melhor estratégia. Muito bem, queridos. Se evitarmos as fofocas, se não as ouvirmos e se evitarmos espalhá-las, estaremos fazendo um grande bem aos nossos semelhantes. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.